Saudações, meu povo! Vamos falar de redação, vamos fazer a dissecação de um tema maravilhoso. Eu aposto nesse tema há muito tempo e eu acredito que um dia o INEP vai realizar esse sonho, vai valorizar esse grupo social que costuma ser tão esquecido. Faz besteira pra caramba, mas é muito esquecido os bichinhos. De quem que eu tô falando, Letícia? Eu tô falando dos machos, meu povo. O macharal. Oh, meu Deus do céu, o povo tá sendo atacado, né? Eles estão sendo atacados e tal. Mas também fazem muita besteira, né? O homem não precisa de inimigo. Ele é o próprio inimigo dele mesmo. Tem uns red pill aí que falam as besteiras. Tem um povo subindo umas montanhas, fazendo uns gritos de guerra, né? O cara trai a mulher, sobe na montanha pra entender que é errado trair a mulher. Ah! Legendário! Ahu, ahu, ahu. Ai, eu não aguento. Mas vamos falar dos bichinhos, gente. O Enem, ele costuma, né, contemplar diversos grupos sociais. A gente já viu crianças, mulheres, idosos, comunidades e povos tradicionais. A gente já viu de um tudo. Mas ninguém fala dos homens. Não sei se vocês sabem, mas os homens são as criaturas humanas que mais morrem, mais matam e mais se matam. Os homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres, em qualquer idade, qualquer faixa etária. Por exemplo, seguro de carro para homem é mais caro, que o homem se envolve mais, o homem é mais em situações de violência no trânsito, sabe? O homem não precisa de inimigo, não. Então vamos falar dos bichinhos? Vamos. Olha só. Os entraves para a garantia da saúde masculina no Brasil. Então, o que que impede que haja essa garantia, já que a Constituição Federal ela garante o direito à saúde a todos, sem distinção de qualquer natureza, por que que não rola algo além do Novembro Azul, gente? Por quê? O que que impede que esses homens tenham saúde? Vamos lá. Ah, já deixei 5 estrelas aí na aula. Se você é homem, se é mulher, não importa, coloca aí. Vamos dissecar esse tema então. Olha só o que que ele diz aqui. Você deve discutir por que os homens no Brasil têm dificuldade de acessar, buscar e manter cuidados em saúde e como isso se torna um problema coletivo. Impacta a morbimortalidade e sobrecarrega o SUS. Eita, como a dicção tá boa hoje. A morbimortalidade, gente, é a associação entre a prevalência de doenças e a mortalidade, tá? E isso acaba sobrecarregando o SUS também, porque os homens, eles não costumam entrar assim, no sistema de saúde pela porta da prevenção, mas pela porta da... Deixa eu ver que tem um negocinho pendurado aqui. Pronto. Pela porta da emergência, da urgência. E muito importante a gente não reduzir a câncer de próstata, porque isso pode tangenciar. Não, isso vai tangenciar. Então não é só falar, porque eu tenho câncer de próstata, tenho novembro azul, e os homens não faz exame e tal. Não. Vamos analisar qual a raiz, o que que impede que os homens procurem um sistema de saúde, tenham mais autocuidado. Pense aí em figuras masculinas que são referência na sua vida. Não precisa nem ser referência positiva. Pense no seu avô, no seu pai, nos seus tios. Eles são pessoas que costumam se cuidar, são pessoas que costumam se tratar, cuidar da alimentação. Eu sei que com a evolução agora, né, essa nova geração, eles cuidam mais disso, até demais, né? Mas, por exemplo, em saúde mental, você já viu o seu pai, o seu avô se queixando de tristeza, de angústia, de ansiedade? Bora lá. E o problema central do tema, a saúde masculina no Brasil, é marcada por baixa adesão à prevenção e acesso limitado aos serviços básicos, que é resultado de entraves culturais e institucionais que impedem a efetivação desse direito. Então, a gente tem entraves culturais e institucionais. Então, os homens, né, existe uma baixa adesão à prevenção, isso já é do homem, que negócio de doença, frescura. O homem, por exemplo, a mulher, geralmente, ela tem um sabonete pro cabelo, um sabonete pro rosto, um sabonete pra axila, um sabonete pras partes íntimas, um sabonete pra tudo. O homem, ele tem um sabonete pro corpo, pra cara, pro cabelo, pra lavar a cueca, pra lavar o cachorro. É o mesmo sabonete pra tudo, né? Então, assim, existe esse entrave cultural, claro, esses entraves culturais, por exemplo, machismo, e institucionais. O governo ele é muito falho na capilarização
de políticas públicas voltadas ao homem. A gente só lembra o quê? Novembro Azul. Só isso. E esse Novembro Azul, ele vem carregado de estigmas. Eita, Novembro Azul, ó, cuidado com o dedinho. Como é que pode, gente? O direito existe, mas não chega plenamente aos homens e isso precisa ser discutido. Aqui a gente tem um canavial de palavras-chave para você não ficar pecando na C4, repetindo palavras, tá certo? Você precisa mencionar essas palavras desse núcleo temático para fazer a manutenção temática. Então você precisa falar sobre homem, saúde masculina, prevenção, autocuidado, entraves, desafios, certo? Percalços, obstáculos. Então dá uma olhada nisso aqui. Vamos para os argumentos agora. O que a gente tem como principais argumentos? Ó, você pode usar o clássico negligência estatal, tá? Ou você pode usar essa versão mais recortada para esse tema, que é a baixa efetividade de políticas específicas. Específicas para quê? Para o homem. Ou políticas direcionadas. É a mesma coisa. Você não vai colocar aqui como... As principais causas são negligência estatal e baixa efetividade de políticas públicas. Não, porque a baixa efetividade é um exemplo de negligência estatal. Estou preferindo essa segunda agora, porque fica mais específico, sabe? Não é só o seu repertório que precisa estar tranquilamente, inegavelmente ancorado ao núcleo temático. Os seus argumentos também. Então, o que significa isso, mamis? Faltam busca ativa, campanhas permanentes e ações na atenção primária voltada ao público masculino. A busca ativa, gente, é simplesmente os agentes de saúde ativamente buscarem esses homens. Isso tem que estar presente nas ações do programa Saúde da Família. E não só, por exemplo, pesagem de criança, cuidar da nutrição, desnutrição, pré-natal para as mulheres, né, acompanhamento. Não, o homem tem que ser envolvido também nisso. Para isso precisa de capacitação desses profissionais. Tá? Atenção na primeira... ações na atenção primária à saúde. É aquela que filtra, é o batalhão aqui de frente. A atenção primária, a gente tem aqui também um tema só sobre a importância da atenção primária à saúde. Ela é muito importante porque ela evita sobrecarga, sabe? Ela evita mortalidade de pessoas, porque muitas doenças são evitáveis. As pessoas hoje em dia estão morrendo de doenças evitáveis, tá? Então a gente precisa incluir ações voltadas ao público masculino nesse contexto aí. E como que isso, essa negligência, essa baixa efetividade das políticas, como que isso se conecta com o tema? Apesar apesar da existência da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, há baixa divulgação, pouca capilaridade e ações pontuais e não permanentes. Pouca capilaridade, ela não se capilariza, ela não se dissipa, certo? E as ações são pontuais e não permanentes. Como assim? O que é isso aqui? É o Novembro Azul, são pontuais. Além disso, você conhece alguma campanha voltada à saúde masculina? Novembro Azul, além disso aqui? Não. Para as mulheres a gente fala sobre câncer de mama, sobre câncer de colo do útero, a gente fala sobre pré-natal, a gente fala sobre menstruação, a gente fala sobre menopausa, a gente fala sobre tudo, a gente tem essa abertura. Por exemplo, se uma mulher ela precisa se afastar do trabalho para poder ir a uma consulta, fazer uma mamografia, né, uma ultravaginal, ela tem abertura para isso. Isso não é tabu. Agora o homem fala assim, ó, vou precisar ir numa consulta do urologista. Epa! Cuidado para não se apaixonar. Desse jeito. É desse jeito. Então existe esse tabu. Então o governo ele precisa trabalhar muito nisso, nessas políticas específicas de prevenção. Próximo argumento, barreiras de acesso na atenção primária. Isso também é uma forma de negligência também. Também é negligência. Por quê? Porque se tem uma barreira de acesso nessa atenção primária, cabe a quem eliminar essas barreiras? As instituições, o governo, certo? O Estado. Isso tem a ver com o quê? Com os horários e a organização das UBS, que são as unidades básicas de saúde. Gente, isso é muito incerto. Depois comenta aqui na aula, certo? No espaço aqui para comentários. Se as UBS, por exemplo, aí perto de onde você mora, até que horário elas funcionam? Porque eu pergunto sempre isso, sempre que eu estou dando aula sobre algum tema da área da saúde, muita gente fala, professora, não funciona todo dia no meu bairro, certo? Quando funciona até 4 horas da tarde.
Já tem outras que falam, professora, funciona todo dia e até às 18 horas. Ah, na minha cidade ou no meu bairro é até às 5 horas. Gente, isso aí precisa, no mínimo, ser padronizado. Esse horário também precisa ser estendido. Isso afeta também a questão do calendário vacinal. Muitas mães trabalham em horário comercial e onde que elas conseguem cumprir o calendário vacinal dos seus filhos? Nas UBS, nas unidades básicas de saúde. Só que se uma mulher trabalha até às 18 horas, pega ônibus, trem, metrô, sei lá, chega 19, 20 horas, como é que ela vai conseguir completar esse calendário vacinal? Como é que um homem, por exemplo, vai fazer uma consulta preventiva? Como que isso vai ser feito se as UBS fecham? Às vezes funcionam todos os dias, quando funciona, às vezes não tem médico, funciona até às 16 horas. Então, o governo precisa eliminar essa barreira de acesso à atenção primária, tá? Como eu falei aqui, ó, horário comercial, pouca flexibilidade, o trabalhador não consegue acessar. O cara já não quer ir. Ele fala, você tem 4 da tarde, quando chega lá não tem nenhum médico. Quando tem um médico que é um cabaré com uma cara de fava amarguenta, quando você come fava amarguenta, não sei se você é do sul, do sudeste, do nordeste a gente come fava. Se ela tiver amarga, amarguenta, a gente vai ver. Aí tem médico que olha pra você assim, né, com cara de fava amarguenta. Fala, doutor, tô com traumatismo craniano. Passar de pirona. E como que isso se conecta com o tema? Esse argumento, né? As UBS funcionam majoritariamente em horário comercial e não dialogam com a rotina do trabalhador. Pronto. Oxi, vamos pro próximo argumento. Machismo. Você pode falar machismo, legado machista, a cultura machista. Você pode falar masculinidade hegemônica, eu acho bonito isso aqui. Você pode falar ainda o estigma do autocuidado relacionado ao homem. Olha que bonito isso. O estigma ou tabu do autocuidado relacionado, do autocuidado masculino, por exemplo. Eu gosto de masculinidade hegemônica e tem um repertório muito massa que a gente vai ver na próxima aula, na aula do pilar prática. A gente está no pilar estrutura e teoria, a gente está dissecando esse tema, tá bom? Então, olha, homens associam prevenção à fraqueza, evitam os exames. Tipo assim, homem não chora, né? Olha aqui, ó. Ó, a música do Pablo, muito boa, né, ó. Homem não chora. Aí tem aquela história também do soldado ferido. Soldado ferido. É o último homem. O jogador que joga machucado, mancando. Né? O cara lá que não come, ele não come mel, ele mastiga a abelha. A gente acha isso bonito. O cara que é protetor, certo? Quem protege, quem protege. Quem protege, quem protege, né? Como que isso vai se conectar com o tema? Os homens são socializados para parecer fortes e invulneráveis. Engole o choro, menino. O homem não chora, menino. Para com isso. Então, olha só o que a gente faz com as pessoas. O machismo ele não afeta só as mulheres, ele afeta os homens também. Isso desestimula exames preventivos, naturaliza o descuido com a saúde e gera diagnósticos tardios. Gente, os homens estão morrendo de doenças que poderiam ser evitadas. Eu acho que eu vou falar mais à frente sobre isso. O Brasil, ele lidera o ranking de câncer peniano. E como é que a gente sai desse ranking? Ensinando prevenção aos homens. Como assim prevenção aos homens? Higiene. Higiene. Básico. Como lavar o mané. Isso evitaria câncer peniano, amputações penianas. Olha isso, gente. E o outro, o baixo letramento em saúde e desinformação. Para mim, isso está muito associado à questão também do machismo, né? Então não fala assim, ó, falta educação em saúde. Não, fala falta letramento em saúde. Ou então, desinformação, tá certo? Então, a falta de conhecimento sobre prevenção, sintomas e riscos, a busca tardia e a automedicação, tá? Então, como é que isso se conecta com o tema, né? Parte dos homens desconhece riscos e sintomas, subestima doenças e recorre à automedicação, né? Eu tenho um velho em casa que é muito inteligente, mas é meio resistente, né? Aí eu ameaço, vai pro asilo, vou pegar um colchonete, botar perto da janela lá no asilo, botar o celular, vou pegar seu cartão, fazer um monte de empréstimo consignado no meu nome, tá? Ok? Vou amarrar no pé da cama. Eu amo meu velho, gente. Eu amo meu velho, mas ele ouve de vez em quando, viu? Seu Edmil.
E vamos para os repertórios fundamentadores. Lembrando, repertório fundamentador. Que bexiga taboca é isso, professora? Repertório fundamentador é aquele que vai fundamentar o argumento que você escolhe. Você vai escolher, por exemplo, o machismo como um dos argumentos, um dos entraves, um dos desafios para garantir a saúde masculina no Brasil. Então você vai pegar, você vai falar assim, ó, o machismo ele impede que os homens tenham acesso à saúde. Aí beleza, mas além de você, quem é que acha isso? Aí você vai procurar aqui, ó, tem a Rayon Connell, e ela criou a teoria da masculinidade hegemônica. O que que ela fala, Lelê? Ela fala que existe um modelo social que valoriza a força e nega a vulnerabilidade. E aí a masculinidade hegemônica desestimula o autocuidado e torna a prevenção socialmente desvalorizada. Ah, entendi. Então, por isso que o machismo ele impede que os homens tenham acesso à saúde, porque o homem não pode ter querer se tratar, se cuidar, porque isso simula fraqueza, né? Só que essa cultura faz com que os homens adoeçam cada vez mais, morram cada vez mais e sobrecarrega o sistema de saúde, isso afeta a economia. Olha que loucura. Então, o repertório fundamentador ele fundamenta o seu argumento, ele comprova. Tá bom? E aí a gente tem os clássicos, Constituição Federal, a saúde é um direito universal de todos nós, só que a desigual efetivação para homens revela o quê? A falha estatal. Isso aqui já serve para você colocar na sua redação. A Constituição garante isso. No entanto, a desigual efetivação para o público masculino revela uma falha estatal flagrante. Certinho? Vamos lá, a próxima. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Até a sigla é ruim. Ó, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, é isso? É. Que negócio grande da bexiga, né? Isso foi criado em 2009, gente. 2009, pra vocês terem uma ideia. Eu sempre digo o seguinte. O pessoal tava assim, ó, 2009 no Ministério da Saúde, falou, rapaz, cadê fulano? Sei não, cadê fulano? Sei não, cadê fulano? Os homens começaram a sumir. Rapaz, os homens estão sumindo. Aí tem que fazer alguma coisa, os homens estão morrendo. Bora criar uma política só pra eles. 2009. 2009. O SUS foi criado em 91, 92? 91. 2009 a galera percebeu que os homens estavam morrendo, estavam adoecendo. E aí essa política nacional de atenção integral à saúde do homem, eita, acertei, reconhece oficialmente os entraves culturais e de acesso. Eles falam, por exemplo, muito nessa política, sobre paternidade responsável, sobre a necessidade, por exemplo, da presença do homem durante o pré-natal, sabe? A paternidade ativa, fala também sobre autocuidado, é muito importante. E mostra que o problema, mostra que o problema é conhecido, mas mal implementado. Aí a gente tem a Ray, eu odeio o nome dessa mulher. Raywin Connell. A Ray. Se você colocar Ray Connell, não tem problema não, tá? Eu aceitaria linda. O corretor do Enem não vai pesquisar isso não. A Ray Connell, que ela criou esse lance aí da masculinidade hegemônica. Aí a gente tem nosso maravilhoso geógrafo, Milton Santos, conceito de cidadanias mutiladas. Eu amo aqueles zonas de luz e zonas de sombra dele, mas eu gosto também do cidadanias mutiladas. Por quê? Porque quando você fala que a Constituição garante que todos são iguais perante a lei, direitos e deveres, sem distinção de qualquer natureza, quando o artigo 6º da Constituição fala todo mundo tem direito à saúde, né, seja ela preventiva, combativa, né, tratativa, mas aí a gente olha, os homens estão morrendo, os homens vivem 7 anos menos que as mulheres, então assim, cidadania mutilada, os homens estão vivenciando de fato a cidadania? Não, não, não. E aí ele fala aqui, ó, os direitos chegam de forma desigual aos grupos sociais. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre quem? Sobre os homens. E quando o homem trabalhador não acessa a UBS, sua cidadania em saúde é mutilada. Lembra que eu falei que a Política Nacional de Saúde, ela não se alinha à dinâmica, à realidade dos homens? UBS que funcionam, quando funcionam? Até as 16 horas, até as 17 horas. Maioria dos trabalhadores trabalha até que horas? 18 horas. Então, como é que ele vai aderir? Então, a gente tem barreiras de acesso à atenção primária. E isso é um entrave para a efetivação, para a garantia da saúde masculina. Ok? E a gente tem o nosso famoso Drauzio Varela, tá bom? Que defende a prevenção e a responsabilidade individual. Ele fala muito sobre a questão da gestão de riscos. A gente precisa trabalhar com a gestão de risco, não com a gestão de crise.
E é isso que a gente faz no Brasil. A gente só quer tratar a doença, não quer prevenir. Mas a Constituição Federal diz que as políticas nacionais de saúde devem priorizar a prevenção, ok? E aponta que a negligência masculina sobrecarrega o sistema. Então aqui nós temos nossos refs. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai agora para os nossos recs. O que é rec, Lele? Tu não sabe ainda. Oxi. A gente tem o REF, que é o repertório que fundamenta. Ok, ó, Milton Santos fala que os direitos chegam de formas desiguais, tá bom? Aí, beleza, é o seu REF. O REC, que é o repertório concreto, vai falar, ó, isso aqui acontece no Brasil. Tá certo? Ele vai ser um dado, uma notícia, um exemplo da realidade. E a gente tem aí, ó, repertórios concretos, que eu já trouxe para vocês. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens no Brasil. E em sua grande maioria, evitáveis. Se diagnosticado assim, no início, quase 90% de chance de cura. Ranking mundial, o Brasil lidera o casos de câncer peniano associado a baixa prevenção. Lembra que eu falei sobre a higiene? Tem que ensinar o menino a lavar o mané. Tem que ensinar o macho já vem. E essa ocorrência de câncer peniano, né, entre homens, claro, ocorre principalmente em homens já de meia idade, 40 mais, e também com baixa escolaridade. Então são homens que vivenciaram de fato aquele machismo raiz, sabe? O IBGE diz o seguinte, cerca de 70% dos homens nunca buscaram a atenção primária. Tem um dado muito interessante também, que é do Ministério da Saúde, que 70% dos homens que acessam o sistema de saúde, eles acessaram por iniciativa de alguma mulher, algum parente, mãe, esposa, filha, neta. Por isso que a gente vive mais, gente, que a gente se cuida mais também, né? UBS, horários incompatíveis com a jornada do trabalhador, e você pode colocar 16 horas, 17 horas, e o trabalhador trabalha geralmente até às 18 horas, geralmente. E a saúde mental, homens procuram menos a ajuda psicológica e têm maior taxa de mortalidade associada. Lembrando, homens são aqueles que mais matam, mais morrem, e mais se matam. Então isso aqui, ó, tá associado à questão da saúde mental. Homens têm mais incidência, gente, de depressão. Ah, mas eu não vejo. Exatamente. A gente não vê. Por quê? Porque o homem não chora. O homem não fala de sentimento. Certo? Vamos então para quê agora? Vamos à próxima aula, que é o pilar prática. Olha só, o homem superior atribui a culpa a si próprio. O homem comum aos outros. Mas tem o Homer Simpson, né, que fala: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Gente, vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Comenta aqui o que você achou dessa aula. Contribua aqui com repertórios, com suas estratégias. E vamos agora pegar todos esses ingredientes que a gente recebeu aqui, que a gente reuniu, e vamos aplicar em parágrafos na aula do pilar prática desse mesmo tema. Cuida. Cheiro, meu cheiro.